Marcela, bom, a respeito então da corrupção, essas cenas que nós observamos então no país com relação à Operação Lava Jato, nós recebemos aqui nos nossos estúdios para falar sobre ética das relações dos poderosos no Brasil, o mestre em ciência política e especialista em relações internacionais pela Universidade de São Paulo, Vitor Oliveira. Vitor, obrigada pela participação aqui nessa cobertura especial da Record News. Obrigado, eu que agradeço. Vitor, bom, a gente está vendo agora a prisão de Eike Batista, né, que é um empresário super poderoso, que já foi um dos mais ricos do mundo, ainda tinha bastante dinheiro, apesar de ter perdido muito dinheiro ao longo dos últimos anos. A gente vê essa prisão e acho que o Brasil inteiro fica perplexo, né, que isso esteja de fato acontecendo com uma pessoa que era tão poderosa. Isso pode ser um sinal de que a corrupção, aquele sentimento de impunidade em relação à corrupção de empresários políticos, está, então, encaminhando para um destino melhor, digamos assim, para todo o brasileiro? Acho que um dos grandes méritos da Operação Lava Jato, certamente é essa sensação de que a impunidade agora não é mais uma constante no sistema jurídico brasileiro, enfim. Pessoas que têm poder, pessoas que têm dinheiro, agora também tem que andar dentro da regra. Caso contrário, elas vão ser punidas, vão ser presas, vão ter que devolver o dinheiro. Acho que esse é dos grandes méritos, dos grandes legados da Operação Lava Jato para o Brasil, certamente esse é o maior deles. Bom, além da prisão, claro, a gente quer também muita justiça, né? Quer que esse dinheiro, então, que foi tirado de forma ilegal da população seja devolvido. E como é que funciona? Por exemplo, a partir da prisão de um grande empresário, enfim, de pessoas realmente do cenário político também, que fecham um acordo de delação premiada. Como é que acontece isso? Elas são, de qualquer forma, obrigadas a devolverem aquilo que elas roubaram ou devolvem menos, recebem um atenuante na pena porque entregam outras pessoas? Como é que acontece esse processo, Vitor? A gente está vendo isso agora com relação à delação premiada da Odebrecht, né? A Odebrecht é essa grande empresa construtora que está envolvida também com a Operação Lava Jato e vários de seus executivos agora tiveram hoje, a notícia é essa, né? O acordo de delação premiada homologado pela ministra Carmen Lúcia, né? O que acontece? Esse acordo envolve redução da pena, né? Um benefício para a pessoa, que é um incentivo para a pessoa que está fazendo a delação, e a contrapartida é que essa pessoa tem a oferecer por ter recebido essa redução da pena é exatamente essa, de passar informações e possivelmente, a depender, né, do caso, a gente viu que é caso a caso, né, um acordo que é fechado pelo Ministério Público e homologado pela Justiça com a pessoa que está sendo acusada, caso a caso. Então, se a pessoa tem muito dinheiro, foi o caso, por exemplo, de alguns diretores da Petrobras, enfim, e outras empresas, fazem um acordo para devolver parte desse dinheiro. Ou, pelo menos, ressarcir de alguma forma, é como uma indenização, quase uma indenização, que a empresa, por ter operado durante tantos anos fora das regras, acaba fechando esse acordo, né, com a Justiça. E é um acordo que, a partir desse momento, a pessoa não vai ser mais processada, né, pela regra normal, vai ser dentro daquele acordo. Então, se a pessoa ofereceu informações e devolveu uma parte do dinheiro, a Justiça acerta que a pena dela vai ser reduzida, não vai ser exatamente aquela pena que o Código do Processo Penal prevê para a pessoa, né? Então, é esse incentivo, essa troca de informação com a redução da pena que faz com que muita gente colabore, né? Agora, Vitor, falando ainda sobre essas delações que foram homologadas hoje, né, pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, essas delações ainda estão sob sigilo, agora vão ficar nas mãos da Procuradoria-Geral da República para que se peça, então, as investigações que achar necessário. Diante disso, então, essas delações vão atingir, já são citados, por exemplo, PMDB, PSDB e PT, que são os principais partidos políticos, né? Como fica o cenário político daqui para frente, ainda que essas investigações, essas delações ainda estejam sob sigilo, né? Pode ser, né, a expectativa é que tenha ali citações bombásticas envolvendo todos esses partidos. E aí, como é que fica o cenário político? Não, certamente é um problema. A gente tem que levar em consideração que esses três partidos que você mencionou, eles coordenam
definiram a política brasileira, pelo menos em escala nacional, né? E as grandes eleições, as grandes disputas partidárias são, de certa forma, encabeçadas por esses 3 partidos, né? O PT liderando uma coalizão mais à esquerda, o PSDB mais à direita e o PMDB ali flutuando entre os dois, fazendo parcerias, né? Eventualmente com os dois. Bem do que convém mais, né? Exato. E o que acontece, e até por isso, são os partidos que certamente vão estar envolvidos, né? Porque o que a gente está vendo na Operação Lava Jato é cada vez que a gente puxa um fiozinho, ele vai revelando novos aspectos e como esses políticos estão todos, de uma certa forma, conectados, sim, e o PMDB talvez seja a conexão entre esses 2 grandes outros partidos, né? Seja essa ponte, a gente percebe que você puxa um fio aqui e aparece lá do outro lado. Então, certamente a expectativa agora é que essa delação da Odebrecht, que era possivelmente, acho que a maior empreiteira do Brasil, uma das maiores do mundo, e que fechou, acho que o maior acordo de todos, de delação premiada. E são 77 executivos. 77 executivos, então realmente era uma coisa sistêmica, né? Inclusive, Marcelo Odebrecht, que era o presidente, o pai dele, que era presidente do conselho, acho, da Odebrecht, também fizeram um acordo, acho que estão nesse acordo de delação premiada. Então, assim, é muito grande, os nomes que estão sendo ventilados fazem parte do primeiro escalão do governo. Não, inclusive, o presidente Michel Temer, né, foi citado que ele teria recebido 10 milhões de reais, né? E acho que é o grande fator agora, talvez, de instabilidade, já vem sendo fator de instabilidade na política brasileira, desde o governo Dilma Rousseff, né? Porque o que acontece? O presidencialismo de coalizão, que é o nosso tema político, né? Ele faz com que o presidente consiga tomar as decisões, organizando essa coalizão, ele compartilha o governo com os partidos, né? Ou seja, ele chama os partidos que têm representação no Congresso para governar junto com ele, e esses partidos, por consequência, aprovam os projetos que são de interesse do governo como um todo, né? Então, essa coalizão é que faz o sistema político funcionar. A partir do momento em que você tem membros dessa coalizão que fazem parte do governo e o próprio presidente da República, que possivelmente estão citados nessa operação, além das alternativas, porque talvez esse seja o aspecto que mais deixa a gente chocado. Não são só os que estão no núcleo, mas as alternativas de poder também. Sim. Os partidos que estão de fora, os partidos da oposição também estão envolvidos. Então, talvez esse seja o aspecto mais sistêmico de instabilidade dessa delação. Bom, e além de ser alvo, então, de algumas investigações, o próprio presidente da República, Michel Temer, tem como responsabilidade indicar um nome também para ocupar o lugar que é deixado ali por Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Que saia justa? Como, né, indicar ele, que é o líder da nação, que é investigado também, apontado ali... Citado, né? Citado. E agora, com a função de nomear alguém que vai ocupar a instância máxima da Justiça. O curioso e que ainda vai ter que ser aprovado pelos senadores, que também tem ali o seu quinhão nessa operação, né? Acho que tem uma coisa curiosa das regras do jogo, é que disse que o presidente, a regra é o presidente nomeia, não necessariamente o presidente indica. Então, possivelmente uma saída para crise, e já tem gente querendo fazer isso, assim como funciona, por exemplo, para a reitoria de algumas universidades, para a participação de alguns conselhos, é a produção de uma lista tríplice, ou uma lista, enfim, de pessoas que são, por exemplo, para escolher o Procurador-Geral da República, é assim que é feito. Os próprios procuradores encaminham uma lista com alguns nomes escolhidos para eles para o presidente, e aí o presidente nomeia. Isso seria talvez uma forma de atenuar essa saia justa de um possível investigado estar nomeando o seu próprio juiz, né? Imagina. É aquela lista tríplice, né? Tríplice que eles falam, né? A respeito que eles indicam 3 nomes e aí ele fala. Mas eu acho que até para evitar a saia justa, ele mesmo já falou que só vai indicar depois que o relator for escolhido, né? Agora, ainda assim, ele não vai ser o relator, mas vai votar. A menos que o juiz se declare impedido, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Esse juiz que vai ser indicado agora, no momento em que vai ser votado e que vai ser decidido, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, para quem está em casa, é um colegiado, né? E tem as suas turmas, né? Que é uma subdivisão para acelerar os trabalhos, mas é um colegiado e as decisões são feitas por maioria, né? Vitor, diante dessa situação, até para a gente conseguir amarrar bem o tema e conseguir liberá-lo, né? Ele está com a gente aqui acompanhando a programação desde muito cedo. Na sua experiência, alguma solução para a corrupção no Brasil? Corrupção no Brasil, acho que tem a mesma solução que qualquer lugar do mundo, que é a instituição forte, sociedade civil ativa, investigando, imprensa livre, né? Livre e plural.
né, que é importante também. Quanto mais a gente conseguir caminhar nessa direção e menos a gente focar em salvadores da pátria, combate à corrupção não pode ser instrumentalizado não pode ter posição partidária. Combate à corrupção tem que ser uma coisa sistêmica, feita pelas instituições, algo que é da sociedade, tentando melhorar as próprias condições da sociedade. Então, quanto menos a gente localizar a corrupção em um agente político e o combate à corrupção em um juiz, enfim, que seja, em um promotor, melhor a gente vai caminhar nesse sentido. Acho que eu queria só fazer mais esse comentário, que a gente tem um problema de corrupção, que é a diferença entre o que é corrupção, o que é a medida da corrupção e a percepção sobre a corrupção, que são coisas diferentes. O que a gente tem aqui no Brasil é certamente a percepção de que a corrupção é elevadíssima. Infelizmente, a ciência política, as outras ciências não desenvolveram ainda um modo de medir exatamente onde que tem corrupção, porque corrupção é difícil de observar. Exatamente essa é a natureza dela, você só descobre depois que a investigação aconteceu. Então, como a gente não tem como medir a corrupção, é difícil dizer, por exemplo, que o Brasil é muito mais corrupto que outros lugares. Certamente a corrupção permeia e é muito mais do que o tolerado, né? do que o tolerável. A gente tolera muito mais do que deveria. Mas o que a gente tem que pensar é que corrupção existe em qualquer lugar do mundo. A gente não pode desistir das nossas instituições, desistir da política, em função da corrupção existir. Ela é um problema, a gente tem que lidar com ela e tem que lidar com instituições fortes, sociedade ativa e imprensa vigilante. Tá certo, então. Vitor Lima Oliveira, cientista político, então conversando aqui com a gente sobre a repercussão da prisão de Eike Batista, né, grande empresário brasileiro que agora está preso no Rio de Janeiro, e também sobre a homologação feita hoje pela presidente do STF a respeito das delações premiadas da Odebrecht. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Vitor.